Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E tendo dito isso, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Somente esses versículos para a nossa meditação. Meus nobres, seletos adefenses, a palavra ora lida nesta manhã, o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ao terceiro dia, Jesus ressurreto entre os mortos, a Bíblia nos informa que ele ficou cerca de 40 dias ainda aqui na terra, depois da sua ressurreição. E a Bíblia nos informa que ele apareceu a muitos depois de ressurreto entre os mortos. Antes de morrer, ele pregou, anunciou o Evangelho, e ele falou sobre o reino de Deus. E Jesus veio pregando uma mensagem acerca do arrependimento. Nós vemos que o seu precursor, João Batista, ele anunciava o Messias, e ele convidava as pessoas a se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender dos seus pecados. Ele anunciava que viria o Messias, que Jesus Cristo viria, e chamava as pessoas ao arrependimento. E a Bíblia nos diz que logo após João, porque João viveu a era do Senhor Jesus como o último profeta, a Bíblia diz que Jesus se manifestou pregando o mesmo evangelho que João pregava, o evangelho de arrependimento. Ao mesmo tempo, João pregava arrependimento, João também falava sobre o reino dos céus. E Jesus Cristo também veio anunciando e falando sobre o reino dos céus. Se nós pararmos para analisarmos as palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Lucas, Marcos, João, nós vamos observar que Jesus pregava sempre acerca do reino. E Jesus pregava sobre arrependimento. Jesus falava sobre o reino e falava sobre arrependimento. Jesus dizia sobre o reino dos céus e falava sobre arrependimento. Falava sobre o reino para dar desejo, vontade às pessoas a viverem nesse reino. Falava de arrependimento para mostrar para as pessoas que para viver nesse reino teria que se arrepender dos seus pecados para entrar neste reino. Então Jesus, ele ministrava e ele dizia: o meu reino não é desta terra, o meu reino não é deste mundo. Embora os judeus estavam aguardando que Jesus viesse, que o Messias viesse, com um reinado implantado aqui na terra, eles estavam aguardando em meio ao sofrimento, angústia e a dores que eles estavam passando sobre o regime naquela época de Roma, e eles aguardavam que fossem libertos, que eles recebessem uma libertação de Roma, que viesse um rei que realmente reinasse sobre eles. Eles desejavam um reino novo, eles queriam realmente viver em um novo reino, eles queriam ter um novo rei. Mas quando Jesus Cristo chegou, eles ficaram um pouco decepcionados, porque Jesus não falou do reino daqui, Jesus não falou do reino dessa terra. Jesus não disse que verdadeiramente era aqui na terra
que era o lugar de gozo, de completa paz, de completo regozijo. Não, pelo contrário, Jesus veio afirmando que aqui neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele, da forma que Ele venceria o mundo, nós também estaríamos vencendo também o mundo. Então Jesus pregava sobre este arrependimento, para que as pessoas viessem a se converter dos seus pecados, para que elas viessem a ser livres dos seus males, e que viessem entrar no reino de Deus. Assim, nós, neste mundo, entrar no reino de Deus, e nós estarmos vivendo um pedacinho dos céus aqui na terra. Muitas pessoas acham que nessa terra só é sofrimento. Claro que neste mundo nós teremos aflições, mas nós não vivemos em aflição, em angústia, em dor, em opressão e em depressão, não. O crente que vive no reino de Deus, ele vive diferente. Ele vive em um reino, governado por um rei. E quem vive em um reino governado pelo rei, chamado Senhor Jesus, aleluia, ele vive de forma diferente, porque ele não está neste mundo, ele não vive neste mundo, ele não pertence a esse mundo. Ele está no reino, aleluia, que é um reino sobre todos os reinos, o reino do Mestre, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E ele está aqui nesta manhã e está dizendo: você vive em um reino, e você tem um rei, e este rei é o rei da glória. Então abre a porta do seu coração, abre a porta da sua casa, abre a porta da igreja, aleluia, para que entre este rei. Quem é este rei? É o rei da glória. Ele está aqui e ele quer fazer morada. Ele está aqui e ele quer reinar. Reinar aonde? Reinar na minha vida, reinar na sua vida. Reinar aonde? Reinar no teu coração, reinar na tua alma, reinar no teu espírito, reinar na tua casa, reinar na tua cidade, reinar, aleluia, na tua igreja, reinar onde você mora, onde você está, reinar no seu trabalho. Ele, este rei da glória, está aqui e está dizendo nesta noite, nesta manhã, aleluia, ele está sobre o controle de tudo, de todos, e ele está aqui para dizer para você: viva neste reino, esteja neste reino, goza deste reino, porque certamente ele fará proezas, maravilhas. Meu Deus do céu, aleluia. E nós viveremos uma dimensão completamente diferente do que muitos estão vivendo nessa terra. Então Jesus, depois de ressurreto, ele tinha pouco tempo aqui, apenas 40 dias, para ainda alertar novamente e chamar novamente as pessoas para viver dentro deste reino maravilhoso. E a Bíblia nos informa que Jesus, ele chama os seus discípulos em uma das suas aparições, e a Bíblia nos informa que ele assopra sobre os discípulos o seu Espírito Santo. Ele diz que: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não poderão ficar aqui sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou para o Pai, mas eu vou deixar a promessa que o Pai prometeu. Foi o versículo que nós lemos. Eu vou, mas eu vou deixar, eu vou mandar, eu vou enviar a promessa que meu Pai fez para vocês, o Espírito Santo. Então os discípulos, ao viver, ao andar, a estar com Jesus sempre, e Jesus era sempre aquele líder que estava na frente. Quando Jesus estava, nós não víamos Pedro pregar, nós não víamos Tiago, João. Quando Jesus estava ali presente, era ele que tomava a linha de frente de tudo. Ele era o governador, ele era o rei, ele era realmente a pessoa que estava na frente da obra. Então, os discípulos, o que os discípulos faziam? Ficavam sobre a sombra de Jesus. Só que Jesus, pastor Apolo Anthony, agora ele, depois de ressurreto, ele tem que ir, ele tem que voltar para o Pai. Mas a sua ida para o Pai
traria realmente para os seus discípulos um desconforto muito grande, porque agora eles não teriam com eles o mestre, eles não teriam com eles quem estava na frente. Então Jesus, naquele momento, antes de ir, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Diz: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Primeiro, eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito. Primeiro, eu dou a vocês o meu Espírito. E depois, eu faço mais uma promessa para vocês. Vocês fiquem em Jerusalém, porque além de vocês ter o Espírito, eu também vou revestir vocês do meu Espírito. Aleluia. Porque ter o Espírito é uma coisa, ser revestido do Espírito é outra coisa. Ter o Espírito é uma coisa, ser revestido do Espírito é outra coisa. Muita gente tem até tem o Espírito, mas não é revestido do Espírito. O Senhor sopra o Espírito, mas para fazer essa obra tem que ser revestido do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então Jesus, ao ir pastor Santos e Elmo Soares, a retornar para o Pai, ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês permaneçam lá, não saiam de lá. Primeiro, nós vemos aqui que os discípulos primeiro têm que obedecer. Se tem uma coisa, irmãos, que nós vemos que está complicado nos dias de hoje, é a obediência. Muita gente não quer obedecer. E obedecer e estar no lugar aonde você não quer estar, ainda é pior. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos informa que Jesus Cristo foi morto em Jerusalém. E em Jerusalém sempre perseguiu os profetas. Os profetas, pastor Silvio Nunes, sempre foram prejudicados, perseguidos por Jerusalém. Jerusalém era a cidade que perseguia os profetas, porque nós vemos que quando Jeremias veio profetizando, ele foi rejeitado. Todos os profetas que vieram foram rejeitados por Israel, por Jerusalém. Então Jerusalém, agora chega Jesus, chega o rei, também é rejeitado. Além de ser rejeitado, também ele é morto. Ele é morto, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Então ninguém queria ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém era um problema. Ficar em Jerusalém era uma dificuldade, era uma situação difícil. Ficar em Jerusalém era arriscar a sua própria vida. Mas Jesus disse o seguinte: olha, eu sei que vocês querem voltar para Galileia, eu sei que vocês querem voltar para o conforto de vocês, eu sei que vocês querem voltar lá para estar no mar da Galileia novamente. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: vocês não vão voltar para o mar da Galileia, vocês não vão voltar para pescar, vocês não vão voltar lá para a agricultura, vocês não vão voltar para os seus negócios, vocês vão ficar em Jerusalém. Mas Senhor, Jerusalém é complicado, aqui eles matam um profeta, aqui eles mataram o Senhor, aqui há perseguição, mas como o Senhor está mandando, nós vamos ficar. Aleluia. Mesmo que você não compreenda, eu quero dizer para você: obedeça. Aleluia. Porque se você obedecer, Deus sabe o que está fazendo. Ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. A promessa é essa do Pai. Aleluia. Você vai estar em Jerusalém, não é para morrer, não é para ser maltratado, não é para ser machucado, não é para ser decepcionado. Você vai ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É para ser revestido de poder. A promessa é para receber revestimento de poder. Por que o Senhor Jesus está fazendo isso? Porque Jesus, irmãos, Ele que é o governo da igreja, Ele não vai deixar a igreja sozinha enfrentar Satanás, enfrentar as hierarquias demoníacas sozinho. A igreja, irmãos, não tem poder, a igreja não tem condições, a igreja não tem força. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, fique tranquilo, eu vou mandar o governo, eu vou mandar quem vai estar na frente, eu vou mandar quem vai resolver, eu vou mandar quem vai abrir a sua boca, aleluia, e vai encher da minha palavra. Eu vou enviar aquele que vai mover na sua mente, aquele que vai mover no seu coração, aquele que vai fazer coisas maravilhosas, aquele que vai fazer proeza no meio de vocês, aleluia. Basta vocês obedecerem, eu não quero outra coisa. Obedeça simplesmente, porque
quem faz o resto sou eu. Aleluia. Vocês obedecem, mas quem capacita sou eu. Quem reveste sou eu. Quem enche sou eu. Quem vai fazer maravilhas sou eu. Quem vai curar sou eu. Quem vai expulsar demônios sou eu. Quem vai curar os enfermos sou eu. Quem vai fazer proeza sou eu. Quem vai ressuscitar os mortos sou eu. Quem vai salvar as almas sou eu. Quem vai romper as barreiras sou eu. Quem vai quebrar as correntes sou eu. Quem vai fazer coisas maravilhosas nessa terra sou eu. É o Senhor Jesus através do teu Espírito. Oh glória. Não sou eu e nem é você. É o Espírito de Deus. Então os discípulos têm que, primeiro, obedecer. Obedecer para ficar aonde não quer ficar. Obedecer contra a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E a dificuldade que nós vivemos hoje, irmãos, no mundo cristão, é a questão da obediência. As pessoas não querem obedecer. As pessoas querem fazer de acordo com a sua vontade, seu desejo. Se mudar um pouquinho da rota, do desejo ou do querer de alguém, ele já se espinha. Já não é comigo. Isso eu já não vou fazer. Isso aqui já não dá certo. Não estão prontos no reino, irmãos. Nós vivemos no reino. E no reino, a primeira coisa que tem que acontecer, quem está no reino, é obedecer. Obediência. Alguém pergunta assim: mas por que Eva e Adão, eles, só porque comeu do fruto, eles pecaram? Não, não foi porque comeu o fruto. Comer o fruto era pecado? Não. Deus não disse que era pecado comer o fruto. Qual foi o pecado deles? A desobediência. Porque tem coisa que a gente olha, não tem nada a ver. Tem coisa que você observa que, mas isso não tem nada a ver. Mas eu preciso de obedecer. Porque o que eu não entendo agora, eu só vou entender lá na frente. A obediência é algo crucial dentro do Evangelho. Desde a criação e desde a formação do ser humano, Deus exigiu obediência do seu povo. Mas a nossa natureza pecaminosa, irmãos, puxa para o contrário do que é a obediência, do obedecer. Pessoas não querem obedecer. E uma coisa interessante é que nós vemos que Jesus está saindo do cenário. Os discípulos, entre aspas, vão estar sozinhos. Aonde? Em Jerusalém. Há uma passagem em Atos, capítulo número 1, que diz que os discípulos, eles ficaram trancados com medo. Diz assim: se Jesus mandou a gente ficar em Jerusalém, vamos ficar. Só que é o seguinte, eles se trancaram no cenáculo. Isso aqui nós vamos nos fechar aqui dentro. E ficaram lá dentro presos. Estamos obedecendo. Então, a ordem era ficar em Jerusalém. Até o quê? Até que sejais revestidos de poder. Queridos, escute uma coisa interessante que eu preciso dizer para vocês nessa manhã. A obediência, ela sempre tem que estar acompanhada com a perseverança. Eu vou repetir isso. A obediência, ela tem que estar sempre acompanhada com a perseverança. Porque não adianta a pessoa obedecer 5 dias e depois não perseverar na obediência. Não adianta ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos e depois mudar de versão. A obediência, ela precisa de ter uma perseverança. Nós temos que perseverar obedecendo a Deus, obedecendo à vontade de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos, eles se colocaram, eles obedeceram, mas agora eles tinham que fazer o quê? Perseverar, esperar com paciência. Esperar com paciência. Esse é um dos grandes problemas, que as pessoas às vezes não conseguem esperar com paciência.
Ele quer dar um jeito, Ele quer fazer algo para que as coisas aconteçam. Não faça nada para as coisas acontecer, porque você não tem autoridade para fazer nada acontecer. Quem tem que fazer acontecer é o Espírito Santo através da sua vida. Aleluia. Não faça nada até que sejais revestido do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós queremos tomar os nossos rumos, irmãos. Então os discípulos, missionária Marleide, Jatobá, eles mantiveram ali. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada aconteceu. Ele disse: Senhor, já é o terceiro dia, imagina, de manhã, de tarde, de noite, nada, 3 dias. Quarto dia, nada aconteceu. Quinto dia, nada aconteceu, tudo normal. Eles estão ali sem o quê? Sem uma liderança. Eles precisam de algo. Jesus não está presente. Eles estão passando agora por um crivo, o crivo da obediência, da perseverança e da confiança. Eles tinham que confiar e tinham que esperar que aquilo iria acontecer. Então eles ficam lá aguardando, esperando o quê? Esperando a promessa acontecer. E uma das coisas que nós às vezes não aguentamos, já pensou se Pedro fala assim: olha pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês viram ele me entregando a chave, não viu? Vocês lembram que ele me disse: apacenta as minhas ovelhas. Vocês não viram ele fazer? Vamos fazer o seguinte, olha, já é o 5º dia. Vamos fazer o seguinte, vamos nos espalhar. Vamos fazer alguma coisa. Não, eles ficaram lá aguardando. Aleluia. Eu sei que Deus está falando para alguém aqui. Aleluia. Eu não prego para vento, não prego para cadeira e nem para parede. Eu prego para pessoas, irmãos. Estou ministrando aqui para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Persevere, espere e aguarde. Aleluia. Persevere, espere, aleluia, tenha fé e aguarde. Não se precipite. Aguarde no Senhor, porque se foi Ele que prometeu, foi Ele que prometeu. Não fique esperando de pastor, de presidente, de regional. Não fique esperando de governo, de deputado. Não fique esperando de presidente. Não fique esperando uma nova lei surgir. Aleluia, quem te prometeu foi Ele. Então você aguarde confiantemente nele, porque se Ele prometeu, é Ele quem vai cumprir, é Ele quem vai fazer. Ele não precisa de métodos, Ele não precisa de arranjos, Ele não precisa, aleluia, de que alguém dê algum jeitinho. Se Ele promete, Ele diz: espera, confia, persevere, porque eu vou fazer, eu vou agir, porque a promessa dele nunca vai falhar. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Oh aleluia. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Ele não erra, Ele não falha, Ele é Deus. Ele não erra, Ele não falha, e Ele também não tarda, porque Ele é Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Quando Ele diz que vai fazer, é porque vai fazer. Não tem ninguém que vai impedir. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem muralha, não tem corrente, não tem quem possa impedir Deus operar. Aleluia, é preciso esperar confiantemente nele. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Espere confiante nele. Por que os discípulos precisam de receber o Espírito Santo? Os discípulos precisam de receber o Espírito Santo porque a nossa vida, irmãos, não pode ter um desgoverno. A nossa vida não pode
Nós não vivemos para nós. Você não vive para você. Você não pastoreia para você. O trabalho que você faz não é para você. Porque quem não tem revestimento do Espírito Santo, irmãos, faz tudo para ele. Tudo com o desejo dele, tudo com vontade dele, tudo com o olhar dele. E tudo que a gente faz visando a gente é porque não é para Deus. Arrumando jeitinhos, arrumando formas para que as coisas aconteçam, irmãos. Ah, meu Deus do céu. O reino de Deus não necessita, irmãos, de jeitinho. O reino de Deus não necessita de que você procure alguns artifícios, invente moda, invente coisas para que venha acontecer e para que venha dar certo. Ah, meu Deus, se Deus disse que vai acontecer, vai. Se o Senhor Jesus disse que vai derramar o Espírito Santo, vai. E quando Ele derramar o Espírito, você se prepare, porque você perde o controle da sua vida. E quem passa a controlar é Ele. Você para de fazer e quem faz é Ele. Você para de operar e quem opera é Ele. Aleluia. Meu Deus do céu. Então aqui vai começar a missão da igreja. Aqui vai começar a missão da igreja. A igreja, irmãos, eu estou vindo agora do Brasil. O ano passado eu fui 3 vezes no Brasil ministrar a palavra de Deus em diversos cidades diferentes e estados diferentes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. A igreja está perdendo o foco. A igreja está perdendo a direção. A igreja está esquecendo, que o livro que está para ser obedecido é esse aqui. As pessoas estão criando tanta coisa para facilitar a não obedecer este livro. Eu vou dizer uma coisa para você: não dá certo, não flui, não acontece. Oh, glória a Deus. Porque o que o Espírito não fizer, ninguém mais faz. Se o Espírito não operar, ninguém mais opera. Aleluia. Por isso nós estamos vendo aí igrejas cheias, mas igrejas cheias de homens e de mulheres que não têm compromisso com Deus, porque quem rege não é o Espírito Santo, porque por onde o Espírito Santo manda passar é mais complicado, porque aonde o Espírito Santo manda andar parece ser mais complicado, e as pessoas estão dando, os líderes estão dando um jeito para convencer as pessoas: não venha para cá, porque aqui o governo é esse, é por aqui que você anda, é por aqui que você anda. Mas aqui, quem quer andar aqui, o caminho é estreito. Meu Deus do céu. Quem quer andar por aqui, a porta é estreita. A porta não é larga, o caminho não é largo. Quem anda por este caminho aqui tem que andar diferente. Quem governa é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem dá as coordenanças é Ele. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão ficar, e vocês ficam conscientes de uma coisa, até que fique cheio, até que sejam revestidos. Então não abra a tua boca enquanto Ele não governar a tua vida.
Então não abra a tua boca, não fique falando coisas por aí, conversando que você não sabe. Abra a tua boca depois de você ser revestido, porque a palavra não é sua, a mensagem não é sua, aleluia. Quem tem que falar é Ele, quem tem que governar é Ele. Ele sabe o que falar, Ele sabe o jeito de falar, Ele sabe com quem falar, Ele sabe e conhece o seu povo. Oh glória! Pessoas que não foram revestidas, pastor Ícaro Souza, e querem fazer, e querem mandar, e querem governar. Toda a igreja, irmãos, governada por homens, um dia vai estourar. A igreja não foi feita para ser governada por homem. A igreja, ela é de Cristo Jesus e ela tem um governo. Aleluia. E o governo da igreja é o Espírito Santo quem governa a igreja. É o Espírito Santo que dá direção à igreja. É o Espírito Santo é quem conhece o caminho. Oh glória a Deus. Mas não estão mais falando de Espírito Santo. Não estão mais falando, orando ao Espírito Santo. Não estão mais buscando o Espírito Santo. Não estão mais se importando com o Espírito Santo. Tem gente que nem acha mais que o Espírito Santo existe. Mas nessa manhã Deus me trouxe aqui para dizer para você que o governo desta igreja é do Espírito. Que o governo da tua vida tem que ser o Espírito. Quem governa aqui é o Espírito. Quem dá direção aqui é o Espírito. Quem revela a palavra aqui é o Espírito. Quem faz maravilhas aqui é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor. Quem precisa estar no governo? Os discípulos obedeceram e ficaram aguardando a promessa descer. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não tinha condição, irmão. Por isso que quando nós temos alguém impulsionado, fala, meu Deus, como é que essas pessoas têm força assim? Como é que essas pessoas conseguem esperar assim? Como é que essa irmã suporta tudo isso e aguenta esperar tanto? Por que esse irmão consegue superar tanta coisa? Por que esse consegue, durante todo esse tempo, estar firme e ser constante? Não sabe o seu segredo. O seu segredo é porque quem está no controle não é você. Quem está no comando não é você. Aleluia, o seu segredo é porque tem alguém dentro de você. Aleluia, e disse assim o Senhor Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de si. O que está fluindo dentro de você é rios de água viva poderosa, aleluia, que está jorrando aqui nesta manhã. Deixa jorrar o Espírito Santo de Deus, meu Deus. Deixa jorrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é o rio que flui dentro de você. É o Espírito Santo que flui. Vou contar algo aqui que eu nunca contei no púlpito da ADEF durante esses 15 anos. Durante esses 15 anos, vou falar algo aqui que eu nunca falei no púlpito da ADEF. Quando nós chegamos a Portugal, e quando nós passávamos ali, que já conheci de vocês, durante os 4 primeiros anos, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Eu entrei para aquela igrejinha lá na rua sem saída. Eu entrava às 5 horas da manhã, ficava até meio-dia, outros dias eu ficava o dia todo na igreja. Eu emagreci tanto, 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 que uma das irmãs, quando eu saía assim fora, o vento soprou. Aí, quando o vento sopra, você está muito magro e a roupa está folgada, o seu corpo modela, né? Aí a irmã olhou assim para mim e disse assim: pastor, cuidado que o vento pode te levar. E eu no meu coração, magro, chorando e falando para Deus: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Senhor.
Deus, tenha misericórdia, o Senhor está mesmo aqui, Senhor, comigo. Foi o Senhor mesmo que me mandou. As pessoas não recebem um panfleto, Senhor. Olha o nível desses crentes que estão aqui, Senhor. Olha a situação, Senhor. E eu firme ali orando, buscando a Deus. Recebi vários e-mails naquela época. Não existia o WhatsApp, essas redes sociais como hoje, mas eu recebi vários e-mails de pessoas pedindo para mim voltar. Pastor, volta, pastor, volta. Venha, pastor, venha de volta. Estamos sofrendo aqui. Venha de volta. Eu li os e-mails, não respondia. E a pressão para mim voltar era grande. E eu aqui dentro daquela ruazinha sem saída, orando e buscando a Deus. E chega um momento que você vai desfalecendo as suas forças, que você não vê nada acontecer. A única coisa que resta para você é, primeiro, é ficar. Segundo, obedecer. Terceiro, perseverar. E quarto, manter a fé. Manter a convicção. E eu estava ali, um dia eu estava lá orando, chorando. E aquele dia parecia ser o último dia de realmente, de desfalecer completamente. E eu saí da oração, assim um pouco, mesmo cansado, porque se tem uma coisa, irmãos, que quebra o corpo do ser humano, é você se dobrar de joelho e ficar muitas horas de joelho. Quando você levanta quebrado, arrebentado. Eu ajoelhava, o chão gelado, congelado, o piso da igreja. E eu colocava um propósito, eu não tiro os meus joelhos do chão. Aquilo gelava tudo, irmãos, eu não colocava tapete, não colocava nada. Aquela igrejinha fazia tanto frio, mas o coração estava aquecido, as pernas geladas. Aleluia. O coração cheio de fé. Mas aquele dia eu estava tão desfalecido, que eu levantei e saí assim trocando das pernas. E saí devagarinho para ir para casa, para voltar para o culto à noite. E no caminho, da onde eu estava ajoelhado até chegar na porta de saída, eu fui falando com Deus. Deus, eu estou aqui orando todos esses dias, o Senhor não me fala nada. Eu não vejo uma luz no fundo do túnel. Eu não posso, Senhor, falar com ninguém. Eu vou falar com quem? A não ser com o Senhor. De noite eu pregava, está aqui vários obreiros que participavam. A glória de Deus descia sobre a igreja, irmãos. A unção, o poder de Deus. Uma mulher que estava lá de cadeira de roda, uma mulher de quase 70 anos de idade, ou 70 anos de idade. Ela se levantou e saiu correndo dentro da igreja. Uma portuguesa. E a glória tomava aquele ambiente. Mas aquele dia eu estava quebrado. Aquele dia que você não aguenta mais. Eu vou saindo, pastor Santos e o Elmo Soares. Eu nunca contei isso aqui. Nunca contei no púlpito da DEF. E quando eu vou saindo, e com o coração todo daquele jeito mesmo, quebrado. E perguntando para Deus, Deus, foi realmente o Senhor que me trouxe aqui? O Senhor está comigo aqui? Quando eu vou para sair da porta, irmão, eu abro a porta. Vem um pássaro, um passarinho. Esse passarinho veio com tanta velocidade e bateu na parede da igreja. Pá! Eu ouvi o barulho do passarinho. E o pássaro desceu assim na minha frente, caiu no chão. Todo quebrado. Aí eu olhei para o pássaro, passei meu pé assim no passarinhozinho. E o passarinhozinho bateu na parede com tanta força que ele se quebrou todinho. Estava como eu, todo quebrado. Aí eu mexi com o pé assim, como estava bem na porta da igreja, eu tirei ele, falei, não vou deixar aqui na porta da igreja. Eu fui, abaixei devagarinho, peguei o passarinho, todo quebrado. Eu já tinha mexido com o pé com ele, ele me mostrou todo quebrado. Peguei ele nas minhas mãos. Tinha um caixote de lixo assim perto, eu fui levar para o caixote de lixo. E quando eu estou levando para o caixote de lixo, irmãos, o pássaro, todo quebrado, e eu sentindo que ele estava quebrado, como eu estava quebrado. De repente eu vi o pássaro mexer o pezinho e mexer o corpinho. Ele começou a mexer na minha mão. E foi mexendo na minha mão. Aí eu fui e folguei a mão um pouquinho. Quando eu folguei a mão um pouquinho, ele bateu asas.
Aleluia, eu estava tão cheio de Deus, irmãos. O pássaro bateu asas. Quando o pássaro bateu asas, eu com a mão aberta assim, fiquei com a boca aberta, e o pássaro voou, mas com tanta força, irmão. Aí veio a minha palavra do Senhor e disse: está vendo esse pássaro quebrado? É assim que você está, mas é assim que eu vou fazer com você. Você está nas minhas mãos. Está quebrado, tá, mas está na minha mão. Está arrebentado, tá, mas está na minha mão. Está insuportável, tá, mas está na minha mão. Não aguenta mais, mas está na minha mão. Aleluia. Ele está dizendo: está quebrado, está arrebentado, não aguenta mais, mas você está nas mãos dele. A qualquer hora ele abre a mão. Ele vai abrir a mão e você se prepare para voar com força. Ele está dizendo nesta manhã: Ele vai abrir a mão e você vai voar com força. Quem está preparado para voar nesta manhã? Quem está preparado para voar nesta manhã? Quebrado, arrebentado, destruído, aleluia, mas você está na mão do Espírito Santo de Deus, aleluia. E quando você está sobre o governo dele, aleluia, no momento certo ele te sopra, aleluia, e você toma a dimensão que ele quer. Às vezes o Espírito, o Senhor Jesus nos sopra. E a Bíblia diz que Jesus soprou na vida dos discípulos. E toda vez que Jesus nos sopra, irmãos, a gente cai em algum lugar. A gente cai no lugar da sua permissão, no lugar da sua vontade. Só que às vezes a gente não cai no lugar que a gente quer. Mas ele disse: eu soprei, mas vou mandar revestimento.
O sopro é para colocar a gente na onde Ele quer colocar. Recebeis o Espírito Santo. E soprou sobre eles. Mas eles só tinham o Espírito Santo, não estavam revestidos. Porque quando nós temos o Espírito Santo, irmão, nós estamos sensíveis à obediência, à perseverança. Estamos sensíveis a aguardar a vontade de Deus. Nós estamos sensíveis a fazer a sua vontade. Então eles estavam ali. Aí imagine 9 dias. Imagine que alguém, irmãos, 9 dias sem Jesus. Imagine você estar acostumado a estar com uma pessoa do seu lado o tempo todo, fazendo milagre, fazendo maravilha, dando uma mensagem poderosa. Você comendo, alimentando todos os dias na mão do mestre. Jesus, até o pão era Jesus que partia. Na hora que colocava o pão na mesa, Jesus pegava o pão e partia para eles. A Bíblia diz que quando ele foi ressurreto entre os mortos, quando ele estava descendo, 2 dos seus discípulos estavam descendo para Emaús. A Bíblia diz que Jesus foi e encostou perto deles. E eles estavam tristes, angustiados. Aí o próprio Jesus, eles não reconheceram Jesus, perguntou: então por que vocês estão assim? E ele disse assim: você não sabe se é forasteiro aqui? Você não sabe o que está acontecendo? Não soube que houve na sexta-feira um grande escândalo. Mataram o nosso Jesus. Aí está contando a história de Jesus para o próprio Jesus. Glória a Deus. Jesus, muito bem, é verdade. Aí quando chegou lá, eles constrangeram ao forasteiro entrar para a casa deles. Entra aqui um pouquinho, dorme aqui com a gente, fica aqui com a gente. Sua conversa foi tão boa no caminho, você fala coisas tão certas, tão boas. Entra para cá, fica aqui com a gente. Aí Jesus entrou, sentou com eles. E eles sem perceber nada, porque tem gente assim: Jesus está perto, ele não percebe. Jesus desce a ladeira com eles, não percebe. Ele está triste, Jesus está com ele não percebe. E Jesus está acompanhando, está acompanhando, está acompanhando. De vez em quando o coração aquece e a gente não entende porque o coração está aquecendo. É Ele que está perto. E quando chega lá, Jesus coloca o pão na mesa, sabe o que acontece? Jesus toma a frente, porque o líder é assim, irmãos. Jesus não parou de liderar, ele estava na terra ainda. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e partiu. Quando Jesus partiu o pão, que eles viam a forma de Jesus partir o pão, os olhos deles abriram e disse: é o mestre, que ninguém parte pão como ele parte. Eles estavam tão acostumados Jesus fazer essas coisas. Só que naquele momento Jesus desapareceu. Aí sabe o que acontece? Eles desceram o caminho de Emaús, triste, angustiado, sem saber o que fazer, para voltar para as suas labutas, para os seus trabalhos. Estamos sem o mestre, todo acabado. Depois que eles viram Jesus partir o pão, que viu que Jesus tinha ressuscitado mesmo, irmãos, eles voltaram, passaram sempre nas canelas e voltaram para Jerusalém. Porque é de lá, de Jerusalém, que serão revestidos. Então eles conheciam, estavam acostumados com isso. Agora eles não tinham, missionária Elisama, Jesus por perto. Eles tinham que estar ali, pastor Rui Felipe, aguardando, sem saber o que nós vamos fazer. Vamos manter aqui, vamos fazer o quê? Porque quando Jesus morreu, vocês sabem, eles voltaram para pescar de novo. Vocês lembram? Jesus foi lá e voltou e buscou eles de volta. Os 2 do caminho de Emaús, Jesus foi lá e trouxe de volta. Jesus foi recolhendo todo mundo de volta. Mas agora eles já estão conscientes com Jesus. Só que eles não têm mais, o mestre foi embora. Sentiu o gostinho de quê? De não ter Jesus por perto. Mas eles esperaram com paciência, ficaram ali. Então 9 dias. Imagina que eles estão todos quebrados, todos arrebentados. Meu Deus, cadê a promessa? Meu Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão. A gente às vezes vai esperando, irmãos, vai esperando, as coisas não vão acontecendo. E isso vai trazendo ansiedade. Vai trazendo algo, mas lembra que você recebeu o sopro. Você está no lugar que Ele quer que você esteja. Você não está desgovernado, não. Você está sobre o sopro de Jesus.
Aleluia. Se falta revestimento, pode ser hoje. Oh, glória a Deus. Se ainda não tem revestimento, pode ser hoje. Ou se você foi revestido e agora desvestiu do revestimento, pode ser hoje também. Jesus pode voltar a revestir você novamente. Oh, glória a Deus. Se você perdeu o poder, a glória, a unção de Deus, Ele pode nesta manhã voltar a revestir você de novo, e você tornar-se uma brasa acesa, firme, potente na mão do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus está no céu gozando agora, e os discípulos estão lá agoniados. Mas agora vem no 10º dia, porque perseveraram, porque esperaram. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Fiquem de pé. Eu vou pedir para você fechar o corredor. Junta aí os irmãos para não ficar. Isso. Só fechar o corredor, tá bem? Você está mais perto. Então escute. Nós precisamos, meus irmãos. A igreja precisa. Os obreiros precisam. Os adolescentes, as crianças, os jovens precisam. Nós precisamos de sermos revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus. Não basta simplesmente ter o Espírito, não, é preciso ser revestido também. As igrejas que menos cresceram no mundo foram as igrejas que só receberam o Espírito, mas não receberam o revestimento. Elas ficaram paradas no tempo. Igrejas de quase 200 anos. E tem outras que até fecharam as portas. Sabe por quê? Porque na verdade eles pregavam a palavra da verdade. E essas que receberam o Espírito, mas não tem um revestimento, prega também a palavra da verdade. Mas a gente vê pouco fruto. A gente não vê crescimento. A gente não vê desenvolvimento. A gente não vê expansão. Então receber o Espírito, ter o Espírito é importante. Mas ser revestido do Espírito, irmãos, nos traz uma dimensão diferenciada. Quantos dos que estão aqui já pararam alguma vez? Quantos dos que estão aqui já se esmoreceram alguma vez? Quantos que estão aqui têm um potencial grande, fervendo dentro de si, mas não sabe como colocar para fora? Quantos aqui receberam uma consagração, quem sabe, mas não sabe ainda como fazer, como agir, como crescer, como desenvolver, como multiplicar, como frutificar? Somente o Espírito Santo é quem pode fazer isso na nossa vida. É preciso que nós aceitemos e que nós clamemos pelo Espírito Santo. Aleluia. Quer ver milagres voltarem a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, aos seus redores? Deixa o Espírito Santo te tomar agora. Eu quero que você vai clamar e vai dizer: Espírito Santo, eu estou aqui sem reservas. Não sou eu que vou orar e vou, não. O Senhor Jesus já disse: receba o Espírito Santo, e Ele já deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é buscado, ele é pedido. Aleluia. Então você vai abrir a sua boca agora e vai dizer: Senhor Espírito Santo, eu quero. Senhor Espírito Santo, eu quero. Diga: Senhor Espírito Santo, eu quero. Começa a dizer: Senhor Espírito Santo, eu quero. Senhor Espírito Santo, eu estou aqui.
Senhor Espírito Santo, eu estou quebrado, estou arrebentado, mas eu sei que eu posso voar. Eu sei que nas tuas mãos eu estou no controle. Eu sei que nas tuas mãos, aleluia, coisas grandes podem acontecer. Eu sei que nas tuas mãos eu posso, aleluia, voar para fazer aquilo que é a tua vontade. Então nesta noite, nesta manhã, começa a receber agora a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós não aguentamos, Senhor, viver nessa terra, fazer a tua obra, estar na tua presença sem o poder do teu Espírito Santo. Queremos ardentemente no nosso coração, na nossa alma, queremos ser governados, impulsionados, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, começa a receber agora. Em nome de Jesus. O Senhor já está agindo ali. O Espírito Santo já está tomando alguém ali. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É Ele quem vai fazer você crescer. É Ele quem vai fazer você desenvolver. É Ele quem vai te impulsionar. Seja impulsionado agora. Sinta força agora. Poder agora. Autoridade agora. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito. Sem reserva, Espírito. Enche Espírito, enche Espírito. Enche Espírito, enche Espírito. Enche Espírito Santo. Enche o teu povo. Enche a tua igreja. Muda a nossa vida. Muda o nosso ser. Nos fortalece, nos dê graça. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Você não está precisando, não é de uma casa nova, não é de um carro novo. Você não está, aleluia, necessitando, não é deste filho voltar, como você está clamando. A sua necessidade nesta manhã é de dizer para o Senhor: Espírito Santo, eu estou aqui, quero ser cheio, eu quero fazer uma diferença, eu quero pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados, eu quero expulsar os demônios, eu quero fazer a tua obra, eu quero agir, Espírito Santo. Então receba agora essa virtude do Espírito Santo. Ela começa a mover sobre você agora. Ela começa a mover sobre a sua vida agora, sobre o seu ministério agora. Aleluia. Isso, receba. 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 Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória. Move, Senhor Espírito Santo, move. Oh, glória. Vem saltando sobre os montes. Olha ele aí. De Jerusalém. Oh, glória. Sobre a
apaixonada. Olha que glória! Esperando para dançar. Vem, Yeshua! Toma, Espírito Santo, e venha encher completamente, venha encher completamente, venha encher completamente, Espírito. Saltando sobre o monte, Meu Deus, de Jerusalém. Esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. olha ele aí, ele está aqui nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito Santo agora. Apaixonada. Nós precisamos deste poder. A igreja precisa deste poder. Para dançar. Meu Deus. Reianda harabagarabagarabagacha. Duiruende rasotocorabagarabagasharamaga. Duirio ende rabagarabagarabagacha. Sua noiva apaixonada. É isso mesmo, meu irmão. É dessa forma, minha irmã. Para dançar. Oh, Sua noiva apaixonada. a glória de Deus está sobre este ambiente. A glória de Deus está sobre este ambiente. A glória de Deus está sobre este lugar. Meu Deus. Para dançar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esperando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, Jesus. Que coisa maravilhosa, Jesus. Quem sabe falar em línguas estranhas, aleluia, que está cheio do Espírito, fale em línguas agora. Sejam renovados. O Senhor Jesus está te potencializando nesta manhã. Coisas novas estão chegando, coisas poderosas estão chegando, coisas visíveis, palpáveis, do extraordinário está acontecendo. Aleluia. Quando o Espírito desceu, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que não teve mais como eles ficarem escondidos. 10 dias eles estavam ali, ainda não era perceptível que eles estavam ali. Mas quando o Espírito desceu,
Aí começou um negócio de glória para lá, outro de glória para cá, outro de falar uma língua ali, outro de falar uma língua acolá. Aí começou a juntar uma multidão. E quando olharam, disseram: estão cheios de vinho, estão todos alcoolizados. Aí aquele, oh glória a Deus, matutão que não sabia falar nada, ignorante, que não apartava a mão da espada, levantou a sua mãozinha, agora não cheio de carne e nem cheio de fúria humana. Ele levantou a sua mão e disse: não, aqui ninguém está embriagado com vinho, sendo esta hora do dia. Estão todos cheios do Espírito. Deixa eu ver se tem alguém cheio do Espírito. Estão cheios do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Depois do revestimento, poder, autoridade. Meu Deus, vai mudar tudo. Muda tudo. Depois de revestimento, muda tudo. Coisas diferentes começam a acontecer. Levante as suas mãos para cima agora. Todos, levante as suas mãos para cima com um gesto de que você quer. E eu quero que você diga para o Senhor. Eu quero que você vai dizer para o Senhor: irmãos, nós estamos aqui para cultuar e viemos para essa casa, e nós não podemos negar que sem o poder do Espírito Santo a igreja não rompe. Você não rompe, você não vai. Você pode ficar na letra, as pessoas podem gostar, mas não cresce, não desenvolve. O que o Espírito Santo faz, irmãos, arromba no mundo espiritual. Aleluia, andar solto com uma garra na com as mãos levantadas. Daí anda solto com a magaramagasha. Aí tocou a maçorianda haramagasha. Aí toreanda solto com a magaramagasha. Mãos levantadas é um gesto que você está dizendo: Senhor Espírito Santo, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, Espírito Santo, estou aqui. Me enche, me faça uma nova pessoa. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo. Fazendo aí, olha aí, meus irmãos, que coisa forte, meu Deus do céu. Tem até mulher com criança pulando e saltando na presença do Senhor. Eita, que glória! Queridos irmãos, vamos encerrar nós ir para a Santa Ceia do Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês, meus filhos. Filhos e filhas, não desobedeça essa ordem.
Seja cheio do Espírito. É uma ordem do Senhor. Seja cheio do Espírito. Porque você não aguenta. Por que de vez em quando um atropelando com o outro, sai da igreja, acontece uma coisa, esse crente andarilho que está andando para cima e para baixo, não para em lugar nenhum. Irmãos, tudo bem que alguém saia de uma igreja e diz assim: eu não posso ficar aqui porque senão eu vou morrer. Aqui não tem o Espírito, aqui não tem oração, aqui não tem palavra. Eu vou morrer. Aí dá certo, a pessoa fala: não, eu preciso sair, senão eu vou morrer. Porque não tem palavra, não tem oração, não tem busca, não tem ensinamento. Está correto. Mas a pessoa está numa igreja que tem a palavra, que tem oração, que tem busca, que dá o Espírito Santo está nela, e ele não consegue ficar. É porque a coisa está errada na vida da pessoa. É preciso que nós deixemos o Espírito nos governar, meus irmãos. Senão nós iremos andar errantes. Os interesses são outros. Isso não é só para a igreja, os pastores, eu principalmente, presidente desse ministério. Se eu não submeter completamente, totalmente, absolutamente ao comando do Espírito Santo, irmãos, a carnalidade vai entrar, os interesses próprios vão entrar, os desejos pessoais irão entrar. Por isso que os desejos pessoais estão acima de tudo por aí. Porque falta o governo. Por isso o Senhor Jesus Cristo sabia: se esses discípulos forem fazer a obra sem o revestimento do meu Espírito, não vai funcionar. Precisa de um governo, era uma promessa. Então nós precisamos, meus irmãos, ore buscando pelo Espírito Santo. Senão você vai ficar vendo coisa errada na igreja. Você vai ficar vendo coisas que não deve olhar. Você vai olhar para o pastor, vai desgostar do pastor. Você não vai entender que ele é um instrumento de Deus, às vezes até mesmo para te amassar, para te fazer você entrar na linha, para você ser mais humilde. Você vai começar a ver as coisas diferentes. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, vê as coisas como o Espírito quer que ele veja. Por isso que nós temos esse lema: um só povo, um só Espírito, um só propósito, uma só visão. Poder eficaz do crescimento é falar uma só língua. Agora escuta só. Olha os dois primeiro. Primeiro, um só povo, quer dizer, unidade. Olha o segundo, um só Espírito. Porque não há um só Espírito sem unidade. Primeiro, um só povo, ou seja, unido. Porque desunido, se não for um povo só, não adianta. Se eu penso de um jeito, pastor Santos pensa de outro, pastor Águeda pensa de outro, pastor Wagner pensa de outro, pastor João Paulo pensa de outro jeito, não rompe, não vai. Nós todos temos que ser um só. Primeiro unir, porque senão o Espírito Santo não habita em desunião. Então, primeiro, um só povo. Depois, um só Espírito. Ou seja, nós somos um só povo governado por um só Espírito. Estamos unidos e aceitamos o governo do Espírito. Aí nós vamos todos atrás de um só propósito. Temos a mesma visão, falamos a mesma língua e as coisas acontecem. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos orientar. Tem muita gente nos assistindo pela internet, que está sempre nos acompanhando. E essa palavra não é só para essa igreja, a palavra é para a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos de buscar, irmãos, o Espírito Santo. Eu vinha relutando. Na quinta-feira eu fui dormir 5 horas da manhã. O Senhor pôs essa palavra no meu coração, eu relutando, geralmente a gente quer pregar uma mensagem, uma outra mensagem, uma mensagem que está no nosso coração. O Espírito Santo, não, eu quero que você fale sobre mim. Continue alertando a minha igreja, continue alertando a igreja. Aleluia. A igreja precisa do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Vamos ser governados pelo Espírito Santo, e certamente as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. Amém, meus irmãos?